Deveres dos pais. Vamos começar. Qual o primeiro dever que a Bíblia nos ensina para os pais? Primeiro, ensinar. Ensinar. Primeiro dever, ensinar os filhos. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, diz: Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado à tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Aqui, Moisés passa a instrução do Senhor, os mandamentos do Senhor. Ele está falando aqui sobre a lei do Senhor, sobre andar nos caminhos do Senhor. E esse versículo diz que os pais, hoje, os pais têm colocado a responsabilidade do ensino cristão à igreja. Acha que a igreja é que é responsável de instruir a criança nos caminhos do Senhor, ensinar as crianças no caminho do Senhor. Não. Aqui a palavra é bem clara. Tu irá ensinar. Aqui a palavra diz: inculcarás. Inculcarás. Colocará na mente dessa criança os ensinamentos de Deus, andando pelo caminho, ao levantar, ao assentar, ao deitar, ao levantar-te. Ele está falando sobre uma rotina cotidiana de ensino. É o pai ensinando ao filho no momento do jogo de futebol. É o pai ensinando aos filhos no momento da derrota, da tristeza de uma nota baixa na escola. Os pais ensinando os filhos a honestidade no dia a dia. Ensinando sobre o dever de buscar a Deus, de adorar a Deus. Agora, o que eu tenho mais visto nos nossos dias de hoje são os pais querendo que os filhos vão à igreja, mas eles não vão. E quando os filhos não querem ir, eles são obrigados a irem. Os pais obrigam, com força mesmo. Ó, você tem que ir. Assim, eles não ensinam o prazer de estar na casa de Deus, que lá é bom. Simplesmente há uma regra, há então uma imposição para essa criança ir à igreja. Então ela já vai com o coração fechado, ela já vai com o coração amargurado e triste em relação à igreja. A igreja para ela é um jugo e não um prazer. Por quê? Porque foi imposto, porque o pai não ensinou em casa sobre amar a Deus. Ele diz: vai para a igreja, moleque, vai para a igreja, você tem que ir. Você fica fazendo em casa o quê? Vamos, se você não for, você não vai para o futebol. Se eu não te ver lá na igreja tal hora, você não vai passear. Então a criança vai, o adolescente vai, mas ele vai com o coração fechado. Não vai adiantar diante de Deus a presença dele ali, porque ele não vai com o coração para aprender. Então, queridos, você deve se posicionar, ensinar seus filhos o caminho do Senhor. Também você não vai soltar as rédeas e deixar a criança fazer o que quer, porque se ele fazer o que ele quer, ele nunca vai buscar os caminhos do Senhor. Mas em vez de você impor ele ir à igreja, você tem que ensinar sobre os caminhos do Senhor. Porque uma vez ele sendo ensinado, ele vai amar a Deus. E automaticamente ele vai ter prazer nas coisas de Deus. Ele vai ter o prazer de ir à igreja. Então você tem que ensinar em casa, fazer seu culto doméstico, ler a Bíblia, ensinar o prazer de ler a Bíblia para a criança, mostrar que todo pecado tem uma consequência, que toda ação há uma consequência em relação a isso, e que ele é responsável pelos seus atos. Então, o primeiro dever dos pais aqui é ensinar a palavra de Deus. Ensinar o que Deus te ensinou. Lógico que a igreja ajuda muito. A escola bíblica dominical ajuda muito na instrução da palavra de Deus. Você indo para a igreja, aprende, você vai ensinar os seus filhos em casa. Mas o dever de andar durante o dia,
ensinando a palavra de Deus, os princípios de Deus, os princípios cristãos para os filhos, é dos pais. Então, você passeando com seu filho, quando você se depara com uma situação de desonestidade, quando você se depara com uma situação de violência urbana, você tem toda uma oportunidade para, naquele momento, instruir os filhos no caminho do Senhor. Olha, isso não é de Deus. As pessoas que fazem assim, eles estão agindo impiamente. Há uma consequência na vida dessas pessoas por fazerem isso. Então, você vai ensinar seu filho no dia a dia. No dia a dia. Agora, os pais mentem e querem que as crianças não mentem. Os pais assistem filmes que não trazem nenhuma edificação e apenas ensinam errado e querem que os filhos não assistem. Tem pais que fumam e bebem bebida alcoólica e quer que os filhos não façam. Ainda vem aquele velho ditado popular que diz: faça o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Olha só a hipocrisia. Olha, eu estou fumando, meu filho, mas eu não quero que você fume. Olha, eu estou bebendo bebida alcoólica, mas eu não quero que você beba bebida alcoólica. Olha, eu estou batendo na sua mãe, mas eu não quero que você bata na sua esposa. Olha só o contraste no ensino. Você tem que ser o espelho dos seus filhos. Você é o espelho dos seus filhos. Então, o primeiro dever dos pais é ensinar. O segundo dever dos pais é treinar. Treinar. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha só, instrui o menino no caminho. É aquilo que nós estamos refletindo, aquilo que nós estamos falando. É no dia a dia, é o cotidiano. Aqui está falando para você instruir o menino no caminho, e não para o caminho. Às vezes nós interpretamos errados e achamos que é ensinar o caminho do Senhor. Não, não é ensinar o caminho do Senhor, é ensinar no caminho do Senhor. Se é no caminho, você está caminhando o caminho do Senhor. Você vai treinar o seu filho, instruir o seu filho nesse caminho do Senhor. O que é treinar? É tornar a pessoa apto para algo. Eu vou treinar futebol, porque ele quer jogar bem. Então ele treina para na hora do jogo estar bem. Então você vai treinar, instruir no caminho, para quando a criança se deparar com a situação X, quando ela for adulta, ela fazer bem o seu papel de cristão. Bem aquilo que Deus deu a ela. Então cabe a vocês, pais, a vocês essa função. E Deus, Ele nunca irá cobrar nada o que Ele não nos deu. Ele só irá cobrar aquilo que Ele nos deu. E os filhos são herança do Senhor. Está nas nossas mãos cuidar, exortar, disciplinar, educar, amar. Sim, está nas nossas mãos. E nós iremos ser cobrados de Deus sobre a criação e a instrução dos nossos filhos. No caminho, nunca esqueça isso. É você andando junto com seu filho no caminho. Não é aquela velha história. Ah, meu filho, o papai não está indo na igreja porque o papai está decepcionado com o pastor, decepcionado com a igreja, decepcionado com não sei quem. Não. Então você está fora do caminho, quer ensinar a criança no caminho? Não. Você tem que ensinar no caminho, andando junto com ele. Você já viu o papai falando mal do pastor? Você já viu o papai falando mal do vizinho?
Então não fale mal, meu filho. Pronto, você está no caminho correto e seu filho vai ser treinado a andar no caminho correto. Porque ele tem alguém andando com ele, os pais. Então, não esqueçam, ensinar e treinar a criança é por você. Também prover na vida dos filhos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14, diz: agora estou pronto para ir ter convosco pela terceira vez, e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Afinal de contas, não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então Paulo, explicando lá a igreja de Corintos, ele dizendo, olha, eu vou ter terceira vez com vocês, e eu estou indo sem nenhum custo para vocês. Eu não serei pesado em despesas nenhuma, porque eu não quero receber nada de vocês, eu quero apenas dar a vocês. Eu quero abençoar vocês e não tirar de vocês. E ele então usa um exemplo do filho ao pai. Não é certo os filhos entesourar, não é certo os filhos entesourar, ou seja, abençoar, dar, guardar, ajuntar para os pais, mas os pais para os filhos. Os pais é que vão abençoar, deixar herança para os filhos, e não os filhos para os pais. Então a provisão, ela vem dos pais. E muitas vezes os pais usam os filhos para trazer o sustento para dentro de casa. Tem pais que dizem assim, olha, esse negócio de criar criança sem trabalhar é o maior erro que existe. Sim, existem leis no nosso país que estão sendo votadas para a destruição da família. Por exemplo, a lei da palmada. Agora, queridos, depender dos filhos para o sustento da casa, e a criança não ter tempo para brincar, a criança não ter tempo para estudar, porque ela tem que trazer a provisão para casa, está errado. São os pais que têm que prover na vida dos filhos. Os pais vão deixar herança para os filhos. Agora, nós entendemos que tem pais que são pobres, que criam seus filhos com todo o esforço, o filho cresce, estuda, se forma, passa a ganhar bem, e automaticamente o filho vai honrar o pai. Isso é correto e agradável ao Senhor. Mas não é correto o pai privar a criança da sua infância para trazer sustento. Isso é muito comum em cidades grandes, quando nós vemos aquelas crianças ali nos sinaleiros pedindo esmola, pedindo uma ajuda, porque os pais obrigam as crianças a irem para o sinaleiro. Isso é errado. Quando o pai, ele retira o dever, o direito das crianças de terem um momento de brincadeira. Lógico que tudo não é brincadeira, mas infância remete a isso. Um momento de lazer, um momento de brincar, de jogar um futebol. Ah, você não tem tempo de jogar futebol, você vai ser um malandro, você vai ser um moleque, vamos para a roça, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Olha, o pai ensina o filho a ser homem. O pai ensina o filho a ter responsabilidade. Não é bom os pais ficarem presenteando os filhos. Tudo que os filhos querem, ah, pai, eu quero um smartphone, tá aqui, meu filho. Ah, eu quero uma bicicleta, tá aqui, meu filho. Isso vai trazer no coração dessa criança, vai gerar no coração dessa criança um senso de irresponsabilidade, que tudo que ele queria, ele tinha por conta do pai. Agora, o pai vai ensinar essa criança a ter responsabilidade. Olha, meu filho, isso custa dinheiro, isso custa tempo, suor, esforço. E então ela vai ensinar, olha, você vai retirar o lixo todos os dias, você vai limpar o quintal, tal hora, dá uma função para que a criança possa saber
que o que ela está fazendo é um esforço para conseguir algo. Assim ela vai ter uma responsabilidade na sua vida e você vai abençoar o seu filho da forma correta. Agora, amar não é encher a criança de presente. Amar, às vezes, é dizer um não para que ela possa saber que existe não na vida. Amar é quando você ensina verdadeiramente como conquistar as coisas. Mas também dizer, eu não vou te dar a bicicleta, eu não vou te dar o celular, não vou te dar o videogame, você vai ser irresponsável na sua vida. Então você está ensinando essa criança que o pai, a mãe que ele tem, não serve de provisão na vida dele. Você tem que trabalhar, deixa de jogar tua bola, deixa de fazer não sei o que, vai trabalhar para juntar seu dinheiro. Traz aqui para dentro de casa, paga água, paga energia, paga luz. E aí, você começa então a usufruir dos filhos. E os pais, ele veio para prover na vida dos filhos. Prover. Então você vai prover o sustento financeiro e você vai o sustento espiritual na vida do seu filho. Você vai ter que prover, ser o provedor. E ensinar verdadeiramente o seu filho a ser homem e a ser uma mulher digna. Que não vai viver aquelas crianças dependentes de tudo. Tem crianças que é tão dependente dos pais que quando chega na adolescência, na pré-juventude, que hoje não precisa mais chegar na pré-juventude, não precisa chegar com seus 16, 17 anos para namorar, não. Tem crianças hoje com 14 anos, 13 anos namorando. Eles são tão dependentes do pai, eles vão pedir dinheiro para dar presente para a namorada. Aí o pai disse, meu filhinho, tá namorando, deixa eu dar um presentezinho aqui, um dinheirinho pro meu filhinho comprar um presentinho pra namoradinha dele. Aí esse menino vai casar, vai colocar essa mulher dentro da tua casa pra tu sustentar ela. Os netos, quem vai sustentar é você. Porque você não ensinou verdadeiramente o seu filho. Ensina a ser homem, ensina a ser mulher. Também nós temos como deveres do pai ensinar. O livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Disciplina. Você tem que ensinar o seu filho que existe horário de chegar em casa. Existe horário de fazer as tarefas. Existe uma disciplina. Agora o menino fica até 2, 3 horas da manhã correndo, pulando, jogando videogame, assistindo filmes até altas horas, no computador, na rua namorando. E no outro dia dorme até 10 horas. E o papai mais a mamãe deixa. Eles estão criando um gigolô. Estão criando aquele que vai ser um sanguessuga na vida dos pais. Pais, lembra que um dia vocês vão morrer. E seus filhos vão ficar só. Então ensina seus filhos. Crie na disciplina e instrução do Senhor. O que o Senhor instrui, o que o Senhor ensina. Então estuda, lê a Bíblia, ora, busca Deus em oração. E ensina essa criança. Ensina como que ele tem que se comportar, como que ele tem que fazer. Ensina as crianças a se comportar na igreja. Hoje os pais não mandam mais no menino. Os meninos brincam, borda, pula, rola no chão, sobe na cadeira. Eu lembro que na época minha mãe levava à igreja. Se eu fizesse qualquer coisinha para atrapalhar a reunião, eu levava uns 2, 3 beliscão. E ai de mim se chorasse para atrapalhar. Quando chegava em casa, como diz os tocantinenses e maranhenses, a peia estava pronta. Ia cair no rei. Era. Por quê? Porque ela me ensinava que ali era lugar de respeito. Agora hoje, os meninos brincam, arrastam cadeira
e os pais ficam olhando. Não tem posicionamento de homem, de pai, de verdade, para ir lá e chamar atenção e corrigir o filho. Os pais sentam numa reunião em casa, recebem uma visita e o menino puxa a cadeira para o lado, joga brinquedo no meio da sala, liga a televisão, desliga a televisão e não há nenhuma disciplina, não há nenhum ensino. Fazem o que quer. Só que na cadeia eles não fazem o que quer. Lá tem disciplina. Lá dorme na hora que o regimento interno manda, acorda na hora que o regimento interno manda. Lá tem disciplina. Lá lava a roupa, lá limpa o pátio, limpa a cadeia, de vez em quando leva uma pisa por falta de disciplina. Então é melhor você ensinar. Melhor você ensinar. A sua filha que não faz nada, a mãe é que lava suas roupas íntimas, a mãe não ensina a lavar uma louça, a limpar uma casa. Dia que casar, vai sofrer, principalmente se casar com um machista, um cara que não é homem de verdade, vai bater nessa sua filha. E aí? Tem que ensinar agora, tem que ensinar agora. Existe a disciplina, existe a instrução do Senhor. Não é provocando a ira do filho. Não é provocando a ira dele que nós vamos ensinar. Mas é ensinando os caminhos do Senhor. Um dos deveres também dos pais é controlar. Controlar. 1 Timóteo 3,4. Os que governam bem a sua própria casa, tendo os seus filhos sob disciplina, sob controle, com todo respeito. Com todo respeito. Sabe? Os pais têm amizade com os filhos têm amizade com os pais. Os pais conversarem com os filhos os problemas familiares, as dificuldades familiares. Os filhos contarem as suas próprias dificuldades, chegar no pai, chegar na mãe, sentar. Olha, estou passando por isso, a dificuldade é essa. Tem um rapaz na escola querendo namorar comigo. Sabe, são coisas que uma família unida, uma família que é ensinada nos caminhos do Senhor, eles vão fazer. Isso aqui é a consequência de um ensino correto diante de Deus. Agora, o que vai acontecer com a nossa geração futura? Essa geração que está vindo agora, o que vai acontecer com esses meninos quando foram homens? Como que eles ensinarão os seus filhos? O que vai acontecer com a geração dos seus netos? O que vai acontecer com esse mundo? Pessoas sem responsabilidade. Crianças sem saber o que é uma disciplina, um não, uma palmada. Retirar aquilo que é bom dele, como disciplina por alguns dias para ele refletir. Agora estão aí, jogados, acham que amar. Ai, antigamente o meu sonho era ter uma bicicletinha, meu pai nunca me deu. O meu sonho era assistir televisão e lá em casa não tinha, e eu ia para a casa dos meus amigos. Hoje eu quero que meu filho tenha. Aí compra a televisão, joga no quarto do menino. Você morreu por isso? Não. Mas o seu filho vai ser criado de forma diferente de você. Porque ele vai ter uma televisão dentro do quarto dele. Ele vai ver coisas que você não vai ver. Ele vai estar ali tendo um senso de conquista fácil. E aí você vai dar tudo para o seu filho que você não teve e vai ensinar ele a ser um Zé Ninguém. Porque você conquistou, porque você não tinha. Um fazendeiro que lutou, fez cerca, derrubou a mata, pastou, comprou uma vaca, depois 2, depois 3, conquistou a terra, deixa para o filho. Tu acha que ele vai ter o mesmo senso de valor que você teve na conquista? Não.
porque ele sempre viu o pasto feito. Ele não sabe o que é fazer um pasto, ele não sabe o que é colocar uma estaca, ele não sabe o que é puxar um fio de arame. Então aquilo ali para ele é fácil, ele acha que aquilo ali é fácil. E os netos dele, vai ser o quê? Seus netos e os filhos do seu filho, vai ser o quê? Ensina, ensina, admoesta, controla. Agora, um dos principais deveres dos pais é amar. Tito, capítulo 2, versículo 4. Então poderão ensinar as mulheres novas a amarem os seus maridos e filhos. Você está criando seus filhos para quê? Ele vai ser um marido um dia. Ela vai ser uma esposa um dia. Eles vão ser pais um dia. Vocês estão ensinando eles a amar os seus netos? Hã? Aí você vê, ai, ele não liga, meu netinho está sofrendo, minha netinha está sofrendo. Mas como que você ensinou ele a ser um pai, a ser uma mãe? Ensinou? Depois você vê o neto sofrendo, fica aí chorando. Aí pega a guarda do neto, agora eu vou cuidar, porque os pais não cuidam. Outro erro. Um dia você vai morrer e esses que você ama vai ficar sozinho, querido. Vai ficar sozinho. E aí? Como é que vai ser as coisas? Então você tem que ensinar o seu filho e a sua filha a ser um esposo e uma esposa no futuro. Você não quer que sua filha apanhe de um homem, então não bata na sua esposa. Que um dia a sua filha também vai apanhar de outro homem. Porque você está batendo na filha de outro. Mulher, você quer ver o seu filho sofrer na mão de uma mulher? Então não faça o seu marido sofrer na sua mão. Porque da mesma forma que o seu marido está sofrendo na sua mão porque você manda e desmanda, também o seu filho vai sofrer na mão de outra mulher, sendo mandado e desmandado. Então vamos amar verdadeiramente, ensinando corretamente os nossos filhos. Agora, algo que nós precisamos abrir os nossos olhos, algo que nós precisamos voltar a essas veredas antigas, esses caminhos antigos dos nossos avós, chama-se correção dos filhos. A Bíblia nos ensina, tem vários versículos que nos ensina a corrigir os filhos. Provérbios capítulo 13, versículo 24 diz: o que retém, o que retira, o que retém a vara, odeia seu filho. Presta atenção. Mas o que ama, ao seu tempo, disciplina. Ele está falando aquele que retira a vara, o cinto do seu filho, ele odeia, ele não ama, ele odeia. Porque a estratégia do diabo é assim: a criança fez algo de errado e você tem que disciplinar com vara, com cinto. Aí você olha a criança, fica com dó da criança e não disciplina. Isso você está odiando o seu filho, a Bíblia diz. Porque o que ama, ao seu tempo, ele disciplina, no tempo correto, no tempo certo. Se você está irado, não corrija o seu filho na ira, porque não vai ser correção, vai ser um descarrego de ira na vida do seu filho e isso vai traumatizar o coração dele. Nós não estamos falando de espancar a criança, nós estamos falando em corrigir com vara. Chama seu filho, senta com ele, explica o erro, fala que o erro tem uma consequência,
disciplina com a vara, dá 2, 3 lapadas nele, forte, para doer. Não é aqueles tapinhos de ficar triscando o menino, nem doeu. Não é isso não. Disciplina. Coloca de castigo, tira o que ele gosta. Depois volta, conversa com ele, ensina o caminho do Senhor e beija e ama o seu filho. Isso é difícil para os pais, mas é necessário, porque demonstra que você ama o seu filho. Se você retira a vara, você não ama. Palavra de Deus, está aqui, ó, na Bíblia. Palavra de Deus, está aqui. Vou repetir o capítulo e o versículo. Capítulo 13, versículo 24 de Provérbios. Provérbios, capítulo 19, 18 diz: corrige o teu filho enquanto há esperança. Corrige o teu filho enquanto há esperança. Mas, para o matar, não alcance a tua alma. Então ele está dizendo assim, olha, corrige o teu filho enquanto há esperança. Enquanto há esperança, vai corrigindo o teu filho. Depois que ele estiver nas drogas, no mundo do crime, nas prostituições, na desobediência, não adianta mais. Não adianta querer dar sermão e querer corrigir criança, filho, adulto já. Enquanto há esperança para mudança, corrija. Corrigir é o quê? Interessante, eu lembro que quando eu fazia minhas tarefas, a professora falava assim, Francisco, não escreva com caneta, porque caso você erre, vai ser difícil você apagar. Naquele tempo não tinha corretivo. Então a gente molhava a borracha na ponta da língua e ia devagarzinho, tirando a camada de cima da página, do caderno, para poder apagar o erro de caneta. E ficava rasurado a folha. Então ela dizia, olha, escreva com lápis, depois você passa limpo. Porque fica difícil corrigir quando usa caneta. Então, fazendo aí essa analogia desse exemplo, trazendo para essa palavra de corrigir os filhos, que ele fala assim, corrija seu filho enquanto há esperança, ele está dizendo assim, olha, escreva com lápis e não com caneta. Porque caneta é difícil de apagar. Escrever com lápis é corrigir a criança enquanto ele está sobre o teu domínio. Vai chegar um tempo em que ele não vai querer mais te obedecer e ele vai viver a sua vida regressa. Então não adianta mais. Provérbio capítulo 22, 15. A estutícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da disciplina a afugentará dele. Olha só, a estutícia está ligado ao coração do menino. Ele já nasce astuto. Ele já nasce com o coração maldoso. Ele já nasce com o coração para enganar e para mentir. Crianças. Quem ensina uma criança a dar birra? Ninguém. Sabe por que a criança no supermercado rola no chão e fica gritando? Numa festa de aniversário, dentro da igreja? Porque lá na casa ele tem o que quer. Aí quando ele chega no mercado, que ele quer um biscoito, uma bolacha, um salgado, tudo que ele vê, ele quer colocar no carrinho, você vai dizer não, ele deita no chão e começa a rolar e gritar e chorar. Porque ele quer chamar a tua atenção e ele sabe que quem manda é ele. E você fica todo constrangido, ameaça, fala no ouvido, chegar em casa você vai apanhar, você vai fazer isso, ó, e tal, e passa o maior vexame. Chega em casa, nada acontece. Na próxima vez ele faz de novo. E vai fazendo. Porque o coração da criança já está ligado, já está cheio de estutice. Já está ligado à estutice. Ele nasceu com o veneno da serpente no coração dele. Mas a vara da disciplina afugentará dele. Irá deixar um coraçãozinho submisso quando você ensinar. Provérbio 23, 13. Não retires a disciplina da criança, porque se fustigarás com a vara, nem por isso morrerá. Olha só o que ele diz, Provérbio 23, 13. Não retira a disciplina da criança, porque se você a disciplinar com a vara, ele não vai morrer por isso. Ele vai morrer
se você não disciplinar. Mais uma vez, não estou falando em espancar, estou falando uma correção com os princípios bíblicos. Você ensina porque a criança está sendo disciplinada e dá uma consequência para ela. E ela vai então arcar com as consequências do seu erro. Certo? Então assim, nós devemos prosseguir no ensino dos nossos filhos. Tá? Então, você vai, além de ter esses deveres, que é o dever de ensinar, de treinar, de prover, de criar, de controlar, de amar, você ainda vai corrigir os seus filhos. Tudo fundamentado na palavra de Deus. Tudo com versículos bíblicos que ensinam. Se isso não fosse importante, não haveria tanta declaração na Bíblia em relação a esse assunto. Agora, além disso tudo, você tem que dar instruções a seus filhos. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9 diz: tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, para que eles não se apartam do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Ensina o que o Senhor fez contigo. O testemunho de que Deus está com você. Testemunhe para eles, para os teus filhos, para os teus netos. Quão grandes coisas fez o Senhor. A tua salvação, a tua vida de oração, a tua vida como obreiro, como um homem e uma mulher chamado por Deus. Ensina. Não façam eles esquecerem disso. Também temos Deuteronômio 31, 13. Os seus filhos que não o souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viveres na terra na qual estáis passando o Jordão para possuírem. Instrução do Senhor às famílias de Israel, quando possuírem a terra que Deus estava dando. Aqueles que nunca ouviram os grandes feitos do Senhor, ensina a eles que tudo que nós temos foi o Senhor que deu. Ensina. Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instrui o caminho, a criança no caminho, mais uma vez, no dia a dia, na caminhada diária, em que ele deve andar, que é o caminho do Senhor. Quando ele estiver velhinho, ele nunca vai se esquecer desses ensinos seu, querido pai. Isaías 28, 9. A quem se ensinará o conhecimento? E a quem se dará a entender a mensagem? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? De quem? É do desmamado? É daquele que já deixou de mamar? Sim, é as crianças. É elas que nós devemos amar. É elas que nós devemos corrigir. É elas que nós devemos ensinar. E cabe aos pais a responsabilidade de cada um dos seus filhos. Não venha cobrar de pastor educação de filho, não. Não venha cobrar de professor educação de filho, não. É sua responsabilidade. O que Deus te deu, Ele vai cobrar. Então há tempo de você orar, há tempo de você dobrar os seus joelhos, há tempo de você reconhecer o poder de Deus na sua vida, há tempo de você consertar a sua família, há tempo para tudo. Seja uma mulher e seja um homem que vai corrigir a sua família de tudo o que foi errado do passado. Ore ao Senhor, peça instrução ao Senhor, se torne totalmente dependente do Espírito Santo e ensine os seus filhos e a sua família no caminho do Senhor para sempre. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai derramar sobre você uma graça tão grande que você nunca viu. Peça perdão, pai, pelos erros que você fez pelos seus filhos. Quando a sua filha que ficou grávida, que você rejeitou, que você mandou embora,
essas discussões que magoou o coração dela. Quando o seu filho fez algo de errado, que você o desprezou, que você não deu valor próprio ao seu filho e à sua filha. Corrija isso, peça perdão. Peça perdão, pai, pelas vezes que você traiu a mãe dos seus filhos. Peça perdão aos seus filhos também, não só a sua mãe. A mulher que fez isso, que traiu o pai dos seus filhos, peça perdão aos seus filhos. Ensina que isso não é o caminho correto. Filhos, abrace os seus pais. Peça perdão pela negligência. Peça perdão pela falta de respeito, consideração e honra que você teve. Porque esse é o caminho do sucesso. Esse é o caminho da bênção familiar. É a unidade familiar. É a unidade em todas as áreas. Então deixe de ressentimento. Pai, se você não fala com seu filho, quebre isso hoje. Vai lá, abrace, ele é teu, foi Deus que te deu. Filho, não fica olhando a ignorância do seu pai. Vai lá, abrace ele, diga, pai, eu te amo. Vamos acabar com essa discórdia. Se você não fala com um irmão, está na hora de quebrar com isso, porque tem muitas bênçãos que vocês estão perdendo por causa disso. E quem está ganhando na vida de vocês é Satanás. Satanás está sendo vitorioso. Mas ele não pode ser vitorioso, porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. E essa obra de deixar filhos sem falar com pai, pai sem falar com filho, mães sem falar com os filhos e com o esposo, e assim vice-versa, vai ter que acabar em nome do Senhor Jesus. Você é abençoado e você é autoridade máxima dentro da sua casa, pai e mãe. Faça isso segundo a ordem e instrução do Senhor, e você será extremamente abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Nós oramos sim, oramos pela sua vida e pela sua casa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.